Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, eu recomendo fortemente que você assista. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vai lá, assiste e depois você vem para esse, tá? Que senão você pode ficar um pouquinho perdido. Agora, se você já assistiu a primeira parte, então, neste vídeo aqui nós vamos falar sobre persuasão. Eu vou entrar um pouquinho mais no assunto persuasão, porque tem muita confusão. O que é persuasão? O que é convencimento? O que é influência? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? O que é manipulação? Então, vamos destrinchar tudo isso. E aí você vai ver como isso é importante para a tua carreira, tá bom? Então vamos lá. O que é persuasão? Persuasão é uma estratégia de comunicação. Ora, se ela é uma estratégia de comunicação, ela tem um objetivo. Qual é esse objetivo? O objetivo é fazer com que o outro aceite uma ideia, mude o seu comportamento e tome uma atitude. Qual é a atitude que nós queremos que o nosso cliente tome? Que ele compre o nosso produto, que ele compre o nosso serviço. Daí você entende que a persuasão é uma estratégia de comunicação que visa a compra. Aí você já começa a entender o que acontece quando você não utiliza a persuasão. As confusões, geralmente, elas estão no seguinte ponto. Mas peraí, André, persuasão, influência, convencimento, isso é tudo a mesma coisa? Não. A persuasão, ela contém alguns elementos que podem ser utilizados, de ordem verbal e de ordem não verbal. Poxa vida, como assim? Elemento de ordem não verbal. A sua postura física é um elemento persuasivo. Se eu disser para você o seguinte, imagine um líder. O que te vem na cabeça? Um sujeito assim? Com essa postura? Com esses olhos? Ou você já imagina alguém com o peito estufado? Aquele que vai e que faz. Queixo para cima. Por que isso é importante? Porque a linguagem corporal ela é essencial na persuasão. Ela é um elemento não verbal. Então você tem dentro da persuasão elementos que são verbais e não verbais. Se você está em um local onde tem uma série de pessoas, todas elas vestidas de camisa social, uma de gravata, todas as outras sem. Eu te pergunto, quem é o gerente? Quem que você me aponta na hora? O de gravata. Por causa da gravata. A gravata é um símbolo persuasivo. Então, quando se fala em persuasão, não é somente o que você diz. É como você se veste, como você se porta, sua postura, a maneira como você fala, o tom, a altura, são coisas diferentes. Tom de voz é mais grave, quando se fala mais grave, ou mais agudo, isso é tom de voz. Volume é alto, baixo. São elementos de persuasão também. Mas, quando se fala da persuasão no sentido dos elementos que compõem a persuasão, nós estamos falando basicamente de 3 elementos. E aí vão entrar componentes verbais e não verbais. Quais são esses elementos? A influência, a comoção e o convencimento. Epa, peraí. Então significa que a persuasão como um todo, ela contém a influência, ela contém a comoção, ela contém o convencimento. Ah, então a persuasão ela abarca tudo. Sim. Tá. E o que é a influência? Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais simples de você entender. E eu vou detalhar. Você não vai esquecer disso nunca mais. Influência nada mais é do que, presta atenção, uma estratégia de comunicação que tem como objetivo fazer com que o outro aceite uma ideia, mude seu comportamento e tome uma atitude.
Ué, mas não é a mesma coisa que persuasão? É, só que a influência faz isso através dos atributos pessoais daquele que está falando. Olha só, como assim atributos pessoais? Quais são os atributos pessoais de uma pessoa? Carisma é um atributo pessoal? É. A beleza é um atributo pessoal? É. A forma que você se veste, que você se apresenta, é um atributo pessoal? É. Se você é especialista num determinado assunto, você é uma autoridade num determinado assunto, é um atributo pessoal? É. Então, todas as vezes que você utilizar uma argumentação onde o que você está utilizando como elemento persuasivo são os seus próprios atributos pessoais, você está influenciando. Influenciando. Mas eu preciso ter tudo isso junto, eu preciso ser um especialista em alguma coisa, eu preciso ter carisma, eu preciso ser uma pessoa bela ainda, eu preciso estar bem vestido. Não, calma. Calma. O ideal, sim, você está usando tudo, mas não necessariamente. Por exemplo, você deve ter ouvido já o termo influenciador digital. Influenciador digital. Aí você tem muita gente que você vai visitar lá as páginas, as redes sociais da pessoa, e ela não é especialista em nada. Ela é uma pessoa engraçada, divertida, carismática. E ela tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores. E aí você pergunta, mas o que essa pessoa faz? Não faz nada. Ela vai lá, faz uma dancinha, faz alguma coisinha, fala alguma coisinha e todo mundo gosta dela. Ela é autoridade em quê? Nada. Ela é especialista em quê? Nada. Ela é bela? Às vezes não. E ela se veste super adequado, super bem? Às vezes não. Mas ela é extremamente carismática. E o carisma é um atributo pessoal de influência. Então você pode persuadir uma pessoa através da influência dos seus próprios atributos pessoais, no caso, o carisma. Acho que ficou bem explicado. Agora, você pode ser uma autoridade, não necessariamente carismática, mas você pode ser uma autoridade no sentido de autoridade de especialização. Por exemplo, um médico cardiologista, ainda que você não ache ele carismático, eu nem gosto muito desse, não fica a cara desse médico aí, só que ele é um médico cardiologista. Se ele te der uma indicação, olha, seu coração apresentou isto, você vai falar, opa, você acredita piamente no que ele disse. Por quê? Porque ele é uma autoridade. É um atributo pessoal, a sua especialização. Agora, veja, se você é um especialista e que, além de tudo, é carismático, o seu poder persuasivo aumenta. Então, quando você conhece todos os elementos que compõem cada um dos próprios elementos da persuasão, no caso da influência, você tem esse conhecimento, o seu poder persuasivo aumenta. Pessoas bonitas são persuasivas? São. Poxa, André, mas não é injusto isso? É. Mas o mundo é assim. O mundo é assim. Inclusive, depois que você começa a estudar persuasão, você vai se deparar com situações politicamente não corretas. Politicamente não corretas. Faz parte do jogo, é modelo de negócio. Não quero, não gosto, não aceito. Ok, mas é assim que funciona. Porque uma coisa que eu jamais vou fazer nos meus vídeos, jamais, é passar uma situação para você politicamente correta e que no teu dia a dia não sirva para nada. Dá uma volta num shopping center, numa estrada, olha lá os outdoors, os cartazes, as pessoas que fazem a promoção da marca, os modelos, as modelos, como é que eles são? São belos. Por quê? Porque a ideia do consumidor é, então se eu utilizar o que ele está utilizando, eu também ficarei belo. É assim que funciona. Então, a beleza ela também é persuasiva.
A maneira como você se veste é persuasiva. É claro. É claro que é persuasiva. Eu poderia estar fazendo este vídeo agora de camiseta regata e de boné? Poderia. O conteúdo seria diferente? Não. Mas não ia ficar estranho? Você fala assim, nossa, o que esse sujeito vai falar? Aí você entra no vídeo e fala, mas... Ou seja, a persuasão, os elementos não verbais da persuasão, no caso, a vestimenta, você tem que estar congruente com o lugar onde você está. Por exemplo, um vestido longo numa mulher é bonito? É. E se ela estiver na praia? Não, não é bonito. Então não é... Veja, não é preço de roupa, não é nada disso. É você estar de acordo com o local, adequado ao local. Ele é um elemento persuasivo. Falamos da influência. Agora, André, só existe a influência? Não, existe também a comoção, que é um elemento da persuasão. E o que é a comoção? A comoção não são mais os seus atributos pessoais. Aí você estará mexendo, você estará trabalhando as emoções da própria pessoa, as emoções e os sentimentos da própria pessoa. Se você faz um elogio para alguém, com o que você está trabalhando? Com as emoções da própria pessoa. Ela não vai se sentir bem? Vai. E você não necessariamente tem que ser alguém carismático ou um especialista em algo. Não, você trabalhou única e exclusivamente com as emoções dela. No caso, um elogio. Você fez o estado emocional dela ficar mais positivo. E isso facilita no momento da compra? Claro. Por quê? Guarda isso. Porque as pessoas, elas podem até se esquecerem do que você disse e do que você mostrou para elas, mas elas não vão se esquecer de como elas se sentiram quando elas estiveram com você. Se eu perguntar para você aqui, lembra agora de pelo menos umas 3 pessoas que você se sente muito bem estar do lado, você se lembra rapidamente de 3. Mas se eu perguntar o que aquelas 3 disseram a última vez que você encontrou com elas, talvez você fale, epa, peraí, deixa eu lembrar, e talvez nem se lembre. Por quê? Porque talvez você não se lembre do que elas te disseram, mas você vai se lembrar como você se sentiu quando estava com elas. Então, trabalhar a comoção, ela é muito importante por isso. Por quê? Em última análise. Porque em vendas, num processo de persuasão, onde você se sente muito bem com a pessoa que está à sua frente, no local onde você está sendo atendido, não é mais fácil de você realizar a compra? É. Ainda que tudo que esteja, os itens disponíveis, seja lá produto ou serviço, tenha um preço mais elevado, você não se incomoda. Você fala, mano, eu estou tão bem aqui, mas o preço é irrisório. Porque tem essa coisa, né? Ah, mas o preço. O preço é importante? É claro que o preço é importante. Mas o preço não é decisivo na maioria das vezes. Não é. Porque tem esse mito, né? Não, o preço é decisivo. Não é. Tire por você mesmo. As roupas que você veste são sempre as que têm o menor preço nos lugares onde vende as roupas mais baratas? Não. Existem outros fatores que fazem com que as pessoas adquiram seus produtos e serviços, que não vem ao caso nesse vídeo. Mas, quando você se sente bem, emocionalmente, com pessoas e locais, tudo fica mais fácil. Você tem uma ideia como é importante a comoção, a emoção? Você já parou para pensar que quando você vai num cinema, você paga, você não leva nada para casa? O que você leva? Emoção. Você pagou para ficar emocionado. Você vai lá, gasta com o cinema, com a pipoca, com o refrigerante, fala, o que você levou para casa? Nada, nada. Você pagou para se emocionar. Você vai num parque de diversões numa roda gigante lá, sobe, desce, sobe, desce. Você levou a roda gigante para casa? Não, você pagou para se emocionar. As pessoas não se importam em pagar o que for para se emocionarem. Não leva nada para casa.
Daí você entende a importância da emoção no momento da venda. O cliente tem que estar emocionado. E existem N técnicas para isso. Eu acabei de te falar uma, o elogio. O elogio desde que sincero, né? Desde que sincero, não é bajular o cliente. O cliente não é besta. Então, sempre se coloque no lugar do cliente. Peraí, se alguém chegar me elogiando do nada, eu vou gostar disso? Claro que não, você sabe que é bajulação. Pior, né? Piora. Mas um elogio sincero é uma arma persuasiva fortíssima. Assim como o merecimento. Eu já até tenho outros vídeos aqui no canal que falam sobre o merecimento. O merecimento é uma arma persuasiva fortíssima. Por quê? Porque todo mundo acha que merece um pouco mais do que tem. Então, se você tem um cliente, por exemplo, e ele se mostra em dúvida de comprar ou não comprar, eu não sei, falando por causa de preço, né? O investimento fica um pouquinho acima, não sei, estou em dúvida. Fala, seu cliente, olha, não é sempre, mas às vezes a gente merece se dar um presente. Quanto tempo faz que o senhor não se dá um presente? Isso, é um gatilho. Porque lá no fundo ele vai pensar o seguinte, você quer saber de uma coisa? Eu mereço mesmo. Eu mereço mesmo. Se você perguntar para ele racionalmente, mas por que você merece, talvez ele não saiba te explicar. Mas o gatilho foi acionado. Inclusive você vai ouvir muito esse termo, gatilho. Gatilho emocional. Por que gatilho? Porque é algo externo que você coloca, no caso uma informação, onde você vai provocar uma reação interna. Gatilho, merecimento, reação, compra. Gatilho, por exemplo, dor, reação, compra. Gatilho, medo, reação, compra. Gatilho, prazer, reação, compra. E assim por diante. André, quantos gatilhos existem? Todo dia surgem novos. Se eu parar de falar de gatilho aqui, a gente vai ficar horas e horas e horas e horas e horas e horas falando de gatilho. Então, quando você conhece os gatilhos, e não é a proposta desse vídeo fazer isso, depois eu faço um outro falando sobre isso, o que você faz? Empilhamento de gatilhos. Você vai colocando um gatilho atrás do outro, um gatilho atrás do outro, um gatilho atrás do outro. Emocional, onde o cliente chega num ponto. E tem uma coisa, em gatilhos, onde ele tem como estrutura a verdade. Você não está mentindo. Porque aí você está manipulando. Estou falando quando você está usando aqui os gatilhos de forma ética, de forma moral. Lembra? A persuasão é uma estratégia de comunicação. Estratégia de comunicação. Ou seja, você não está se comunicando por se comunicar. Você não está passando uma informação por passar. Não, ela tem uma estratégia, você tem um objetivo. Qual é o objetivo? Fazer o cliente se emocionar agora. E aí, empilhamento de gatilhos. Você vai colocando um atrás do outro até que ele faça a compra. Lembra? Uma estratégia de comunicação. Então você tem várias emoções que você pode trabalhar. Dor, medo, prazer, merecimento, culpa, e etc, etc. Tem uma série. Falei da influência, falei da comoção. Existe um outro, que é o convencimento. Então convencimento não é a mesma coisa que influência. Não é a mesma coisa que comoção. Não. O que é o convencimento? Você nunca mais vai esquecer isso aqui. Lembra assim, convencimento tem a palavra vencimento. Vencer. Como é que você vence alguém em uma discussão? Quando você apresenta números. Um raciocínio lógico. Imagine a seguinte situação. Nós dois estamos conversando. E eu não sou autoridade em nada. Não sou carismático. E você já bateu o olho, você não gostou de mim. Não confiou em mim. Eu não consigo te emocionar de jeito nenhum. Porém, eu digo para você o seguinte. Olha, 2 mais 2 é igual a 4. Você tem como duvidar de mim? Falar não. Você pode pensar o seguinte, eu não gosto dele. Não gostei dessa pessoa, não confiei, tá estranho. Mas tem uma coisa. Ele tá certo, 2 mais 2 é igual a 4.
Não tem como você discordar de mim. Então, o que é o convencimento? O convencimento é quando você utiliza argumentos com cunho racional. Com cunho racional. Vamos pegar um exemplo em vendas. Eu digo assim para você, seu cliente, esse produto aqui é o melhor produto do mercado hoje. O que você pensa? Ih, que papinho de vendedor, né? É mentira. Aí eu falo assim, só um segundo. Aí eu pego uma revista especializada, veja, é uma revista especializada com um especialista lá apontando, ó, o melhor produto do mercado é este. Aí eu falo, ó, aqui, seu cliente. Você olha aquilo, você vai duvidar de mim? Não, você fala assim, não é que o cara está falando a verdade? Ou seja, eu te convenci através de provas reais. Provas. Não sou eu mais falando de mim. Existe uma outra pessoa, um especialista no assunto, em uma revista especializada falando que o meu produto é o melhor. E por que eu estou te dizendo isso? Porque uma revista onde, se por acaso ela disse que o teu produto é o melhor, é isso, é aquilo outro, teu produto, teu serviço, é uma arma de persuasão fortíssima que você pode usar no teu arsenal. Você recebeu o cliente, na metade da conversa, fala, seu cliente, deixa eu te mostrar, ó, nós temos na revista tal. Pronto! Muitas vezes, só isso já é suficiente. Porque isso dá uma segurança para o cliente muito grande. Ele se sente absolutamente seguro. Aí não é mais você que está falando. Por isso que diz, né? Papagaio fala, quero ver escrever. No seu caso, não, você está provando. Está escrito. Você não está matando a cobra mostrando o pau, você está matando a cobra mostrando a cobra morta. Olha aqui, seu cliente, o que eu estou falando é verdade. Não sou eu que estou dizendo. Então, todas as vezes que você consegue provar aquilo que você está falando, e no caso, uma revista especializada serve, aí você está convencendo o seu cliente. Então, sempre no seu discurso de vendas, quando você utiliza números, você está convencendo o seu cliente. Tanto é que quando o cliente te rebate falando de números que ele já tem, pode ser que ele esteja te convencendo. Então a persuasão, por que eu estou te trazendo isso? Porque persuasão não é porque você não estudou que você não utiliza persuasão no seu dia a dia. O cliente também sabe persuasão, ainda que de forma empírica, ele não estudou. Mas ele tem os argumentos dele. Só que quando você entende o que ele está fazendo, você sabe para onde que você vai. Por isso que a persuasão é tão importante. E existem clientes, olha essa informação, existem clientes que eles são puramente emocionais. Eles têm o processo de tomada de decisão mais emocional do que racional. E existem clientes que têm um processo de tomada de decisão mais racional e menos emocional. Não significa que a razão e a emoção não andam juntas. Andam, mas uma com um passo à frente da outra. Sistema mais emocional, sistema mais racional. Um erro muito cometido no setor é quando você está com um cliente que é mais emocional e você caminha por os argumentos racionais e lógicos. André, você está dizendo que eu não posso usar? Pode, mas moderadamente. Você tem que dar mais ênfase no emocional. E quando o cliente é extremamente racional, segura os emocionais, vai para o racional. Você tem que se adaptar ao cliente que está na sua frente e não o cliente se adaptar a você. E por quê? Porque o cliente não fez curso de cliente. Ele não tem que saber nada. Então, quando você adapta a sua linguagem àquele que está na sua frente, né? Inclusive, se você guardar essa informação, você já vai ver como vai fazer diferença no seu próximo atendimento. Resumidamente, pensa assim, o cliente ele pode ter uma tomada de decisão rápida ou mais demorada. E ele pode ser mais racional ou mais emocional. Então, quando você estiver atendendo alguém, pensa assim, essa pessoa está me parecendo nesse primeiro momento mais racional ou mais emocional? E depois, ela é rápida para escolher as coisas ou ela é mais lenta? Quando você pega essas duas informações, adapte-se. Siga o fluxo dela. Sabe por quê? Porque se você
vamos supor, você está atendendo um cliente, ele é extremamente emocional e ele é lento. E você também faz assim? Você utiliza argumentos emocionais e você também vai mais lento. Vai na dele, uma linguagem popular, vai na dele. Essa pessoa vai te amar. Por quê? Porque você se parece com ela. Fala, nossa, eu gostei tanto dele, eu não sei por quê. Porque ele agiu como você. Pode perceber, os teus amigos são pessoas, entre aspas, relativamente parecidas com você. Eles pensam mais ou menos a mesma coisa, gostam mais ou menos das mesmas coisas. Não tudo. Mas têm os mesmos valores pessoais, parecidos com o seu. Você não é amigo de uma pessoa que pensa de um jeito totalmente diferente de você. Fala, nossa, eu sou assim, meu amigo é totalmente o contrário. Não é, não tem elo de ligação. Então, quando você identifica aqui no... Ó, essa dica, quando você identifica no cliente a velocidade que ele se decide por alguma coisa, e se ele é mais emocional ou mais racional, e você se adapta a isso, você cria elos fortíssimos, emocionais, lembra? Do porquê agora? Você cria elos emocionais e ele vai te adorar. Pergunta, você compra com uma pessoa que você gosta ou você prefere comprar com uma pessoa que você não gosta? Com quem você gosta. Inclusive, no livro A Bíblia de Vendas, Jeffrey Gitomer, ele cita isso. As pessoas preferem fazer preferem fazer negócio com os amigos. E ainda que o preço seja mais alto, elas ainda vão continuar preferindo fazer negócio com os amigos. Inclusive, uma dica de leitura, leia esse livro, A Bíblia de Vendas. Percebe? Então, quando você se utiliza de elementos da influência, da comoção e do convencimento, você está fazendo um trabalho de persuasão perfeito. Perfeito. E, quando você aprende a utilizar esses elementos, você responde aquelas 5 famosas perguntas que estão na mente do cliente e que ele não te faz. Inclusive, se você já consegue responder essas perguntas sem estudar persuasão, eu vou te dar um conselho, nem estude. Nem estude. Quero ver você responder. André, quais são essas perguntas? Imagina que o cliente senta na tua frente e pergunte assim, por que eu tenho que comprar o seu produto? Por que eu tenho que comprar o seu produto e não o da concorrência? E por que eu tenho que comprar especificamente com você e não com outra pessoa? E por que eu tenho que comprar agora e não depois? E se eu me arrepender? Eu não vou me arrepender? Porque essas 5 perguntas estão na mente do cliente, mas ele não te faz abertamente. Não faz. Só que durante o processo persuasivo, você já vai respondendo essas perguntas. Você aprendeu as técnicas e você vai tirando essas perguntas do caminho, ainda que ele não as faça. Porque se você consegue responder tudo isso, eu te pergunto, por que ele não vai comprar com você? Não tem como, ele já foi completamente persuadido. Completamente persuadido. E se uma destas perguntas você não consegue responder, você corre o risco de perder a venda por uma única pergunta. Por uma única pergunta. Eu te dou um exemplo. Por que eu tenho que comprar o seu produto agora e não depois? Ele não vai te perguntar isso. Mas essa pergunta está lá. Posso comprar depois. Se você não consegue colocar a informação, lembra do gatilho? Durante o teu atendimento, para ele entender que ele precisa comprar agora, ele vai falar o que para você depois? Vamos fazer o seguinte, eu vou pensar com mais calma e depois eu volto. E aí, o que você faz? Então, o primeiro, tem como sair dessa situação? Tem como sair dessa situação. Existem técnicas para isso, não é uma só. Existem técnicas para isso. Mas, você concorda comigo que ao invés de você retalhar essa situação, é melhor você evitar que esta situação aconteça? É para isso que serve a persuasão. É para isso que você está conhecendo esses elementos.
Você vai respondendo todas essas perguntas no meio do caminho. Por quê? Porque quando chega lá no final, o cliente já não tem mais dúvida nenhuma. Você pavimentou a estrada. Não tem mais buraco, não tem mais pedra. Ele anda pela estrada que é uma beleza. E você conduz. Percebe? Da importância da persuasão? Então, você pode pensar o seguinte, André, mas tudo bem, eu entendi, a persuasão é super importante, eu entendi que a influência, recapitulando, né? A influência é quando você utiliza os seus próprios atributos pessoais, eu entendi que a comoção é quando você mexe com as emoções do cliente, eu entendi que o convencimento é quando você apresenta números, estatísticas e etc, coisas que o cliente não pode falar, não concordo com você, você venceu. É só isso? Se eu faço isso tudo, tá pronto, eu não preciso de mais nada? Não. Ainda você vai precisar de mais um passo, que é a negociação. A negociação. E na negociação não vai a persuasão? Totalmente. Totalmente. Mas a negociação tem regras específicas. Negociação tem regras específicas. E que nós vamos falar no próximo vídeo. Tá bom? Eu tenho certeza que eu vou te encontrar nesse próximo vídeo falando sobre negociação. Acompanha porque é bem interessante. Você vai ouvir coisas a respeito de negociação que eu garanto que você não ouviu em lugar nenhum. Tá? Coisas que eu vivenciei, aprendi na prática e vou trazer aqui para você. Tá bom? E até lá. Fica com Deus e um grande abraço.